Olá pessoal, então gostaria de, antes de começar a correção das atividades aí, que vocês se inscrevessem no canal e deixassem aí o seu like, que vai me ajudar bastante. Então eu comecei aqui a correção das atividades principais, como eu sempre faço lá em sala de aula, né, no presencial, e eu vou corrigir então as mais complexas e o restante eu vou mandar as fotinhos para vocês. Então a questão número 3 fala assim: uma população utiliza 3 marcas diferentes de detergentes A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os seguintes resultados. A marca A, 109 consumidores, a marca B, 203 consumidores, a marca C, 162 consumidores, marcas A e B, 25 consumidores, marcas A e C, 28 consumidores, marcas B e C, 41 consumidores, as marcas A, B e C, 5 consumidores, e nenhuma dessas marcas 115 pessoas. Pode-se concluir que o número de pessoas que consomem ao menos 2 marcas é... Então, o principal aqui é a gente primeiro identificar no texto os que consomem os 3 tipos de detergentes, que é o A, o B e o C. E aí a questão me fala que são 5 consumidores, que consomem os 3. Então, esses 5 eu vou colocar eles aqui no meio, certo? Deixa eu colocar aqui o número 5. Muito bem. Agora, como se eu fosse fazendo a leitura de trás para frente, fala que os consumidores das marcas B e C são 41, né? 41 consumidores. B e C é esse pedaço aqui, correto? É todo esse pedaço aqui. Fala que é 41 consumidores, só que eu já tenho 5. Então, 41 menos esses 5 fica 36, ok? Depois, fala que A e C são 28 consumidores. A e C é esse pedaço aqui, São 28 consumidores, só que eu já tenho esses 5 aqui da intersecção dos 3. Né? Então, 28 menos esses 5 fica 23, ok? E depois fala que A e B são 25 consumidores. A e B é esse pedaço aqui, são 25 consumidores, só que eu já tenho 5, né? Que é dessa intersecção. Então, eu desconto também e fica só 20, ok? E aí começa as individuais, né? Fala que na marca C tem 162 consumidores. Então, desses 162, que é toda aqui a bolinha do C, eu tenho que tirar 162 menos 23, menos 5, menos 36, né? Que vai sobrar 98. Então, eu coloco aqui 98. O da marca B é 203 consumidores. Então, dessa bolinha aqui do conjunto B, né, dessa marca B, desses 203 eu tenho que tirar 20, o 5 e o 36. Então, 203 menos 20, menos 5, menos 36, fica 142. Então, eu coloco aqui 142. E da marca A, que fala ali que são, da marca A, no texto, 109 consumidores. Então, desses 109, eu tenho que tirar o 20, o 5 e o 23, que eles já estão aqui no conjunto A. Né? Então, desses 109, tirando esses 3 valores, menos 20, menos 5, menos 23, vai ficar 61 consumidores. Ok? Então, aqui vem o 61. Depois que eu faço todos esses descontos, eu tenho que observar também que a questão falava que tinha 115 pessoas que não consumiam nenhuma dessas marcas. Então, esses 115 eu vou colocar aqui fora, né? Porque eles não pertencem a nenhum dos diagramas. E aí agora a gente pode responder a questão. Né? A pergunta era, pode-se concluir que o número de pessoas que consomem ao menos 2 marcas é... E aí, quais são as pessoas que consomem pelo menos 2 marcas? São esses 20, os 23, o 36 e também o 5. Ah, mas o 5 está consumindo 3 marcas. Concordo. Só que ele consome pelo menos 2 marcas, né? Então ele está consumindo 3, dentro do 3 tem pelo menos 2. Então ele também vai fazer parte da contagem. Então quais são as pessoas que consomem ao menos 2 marcas? É esse 20, mais o 23, mais o 36 e mais o 5. Né? Somando todos eles, vai dar então o total de 84 pessoas. Certo? E aí, essa então é a resposta final da questão, que a questão queria saber. Bom, vamos lá então, continuando a correção, agora a questão número 5. Né? A questão 5 fala assim: das 35 pessoas reunidas em uma sala, sabe-se que 23 são do sexo masculino, 15 usam óculos e 6 são mulheres que não usam óculos. Em relação ao total de presentes, qual é a porcentagem de homens que não usam óculos? Então, para resolver
essa situação a gente vai utilizar também 3 diagramas. Por quê? Uma para separar aqui o conjunto, né, do masculino, depois outro diagrama para representar o conjunto aqui do feminino, né? E aí eu faço esse terceiro diagrama que é para unir uma parte dos dois, que são as pessoas que usam óculos, tá? Independente de ser masculino ou feminino. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver é entender que você tem 35 pessoas reunidas numa sala e 23 são do sexo masculino. Esse meu primeiro passo vai ser fazer esses 35 pessoas menos essas 23 que são do sexo masculino, vai sobrar 12 pessoas. Então, essas 12 são do sexo feminino. Só que esses 12 eu não posso colocar aqui, ó, nem aqui nesse momento, tá? Mas eu entendo, eu tenho que saber que eu tenho 12 pessoas do sexo feminino. Aí a questão fala que 6 são mulheres que não usam óculos. Então, 6 são mulheres que não usam óculos. Vai vir aqui, ó. Certo? Se 6 são mulheres que não usam óculos e tem 12 mulheres no total, é porque aqui eu também tenho, então, 6 mulheres que usam óculos. Aí fecha os 12 que a questão estava falando, né? Para a gente chegar ali para responder ainda a pergunta que pede a porcentagem de homens que não usam óculos, tem algumas etapas, né? Bom, continuando a leitura, né? Ele fala que 15 usam óculos. 15 pessoas usam óculos, né? Então aqui eu tenho que 6 mulheres usam óculos, e se no total tem 15 pessoas que usam óculos, 15 menos 6, ok? 15 menos 6, vai sobrar então 9 homens que usam óculos. Eu estou abreviando aqui. 9 homens que usam óculos, né? Então eu vou colocar esse 9 aqui, certo? Bom, se eu tenho 23 homens, né, e eu tenho 9 que usam óculos, então 23 menos esses 9 que usam óculos vai sobrar o quê? Vai sobrar 14 homens que não usam óculos, certo? Então aqui vai vir esse 14, ó, ok? E aí eu vou poder responder a questão. Ele pergunta qual é a porcentagem de homens que não usam óculos, né? Lembrando que tem um total de 35 pessoas, então esse 35 ele está aqui fora. A porcentagem de homens que não usam óculos, para fazer isso, é simples, né? É só montar uma regra de 3. De que maneira que eu posso montar uma regra de 3? Número de pessoas, ok? E porcentagem. 35 pessoas equivale a 100%, então os 14 homens que não usam óculos equivale a x. E aí a gente desenvolve a regra de 3. 35 vezes x fica 35x, igual 14 vezes 100, que dá 1.400, né? O 35 passa dividindo, fica 1.400 dividido por 35, que vai totalizar então um x igual a 40%. Ou seja, eu tenho 40% dos homens nessa situação que não usam óculos. Bom, pessoal, então agora a correção da questão número 9, né? Fala-se o seguinte: em uma pesquisa de mercado foram entrevistadas várias pessoas acerca de suas preferências em relação a 3 produtos A, B e C. Os resultados da pesquisa indicavam que 210 compram o produto A, 210 compram o produto B, 250 compram o produto C. 20 compram os 3 produtos, então essa informação já é essencial, né? Porque daí esses 20 eu vou colocar aqui, ó, na intersecção dos 3, né? Dos 3 conjuntos, certo? Tá ali o 20. 100 não compram nenhum dos 3 produtos, então essa também é uma informação importante. Significa que eu vou ter que colocar esse 100 aqui, né? Aqui fora dos diagramas. Tá um pouquinho de dificuldade aqui para escrever, beleza. 60 compram os produtos A e B, 70 compram os produtos A e C, 50 compram os produtos B e C. Quantas pessoas foram entrevistadas? Então, a base de tudo foi esse 20 aqui, que é os que compram os 3 produtos. Agora eu tenho que fazer os descontos das outras intersecções, né? Então a questão aqui fala para mim, ó, que 50 compram os produtos B e C. São 50 pessoas. B e C, todo esse pedaço aqui, ó, né? Fala que 50 compram esses produtos. Eu já tenho 20. Então aqui eu vou ter que colocar o 30, certo? Então aqui vamos... Deixa eu só arrumar aqui. Vamos colocar esse número 30.
Tá um pouquinho difícil aqui com essa caneta. Tá aqui, né? Então fala também ali que 70 compram os produtos A e C. A e C é esse pedaço aqui, ó. Fala que são 70 pessoas, só que eu já tenho 20. Então aqui eu vou colocar os 50, certo? Tá aqui. Bom, fala que 60 compram os produtos A e B. A e B é esse pedaço aqui, ó. Fala que são 60, mas eu já tenho 20. Então aqui virá o 40, correto? Tá aí. E a questão também agora vai me falar os individuais aqui de cada conjunto, ó. Então vamos lá, ele fala que 250 compram o produto C. 250 compram o produto C. Só que eu já tenho aqui, ó, dentro do diagrama C, eu já tenho 100, né? 30 com 20 com 50 já dá 100. Então vai restar o que para mim aqui? 150, né? Então aqui eu coloco o 150, ok? Bom, depois o produto B e o produto C são 210 pessoas. Então, se eu pegar aqui no B o 210, menos 40, menos 20, menos 30, vai sobrar o quê? Vai sobrar 120, né? Então, aqui é 120, certo? E aqui no A, pegando os 210, porque a questão fala que também 210 compram o produto A, 210 menos 40, menos 20, menos 50, vai sobrar o quê aqui? Vai sobrar 100 pessoas, né? Então aqui eu coloco 100, correto? As letras estão um pouquinho ruins aqui, pessoal, porque essa caneta aqui está com um probleminha para escrever, tá? Então agora que eu fiz todos os descontos, o que eu tenho que fazer para poder determinar quantas pessoas foram entrevistadas? Basta eu somar todos os valores dos diagramas, né? Que são pessoas que compram algum dos produtos, e juntamente com esses 100 que não compram nada, porque mesmo que eles não comprem nenhum dos 3 produtos, eles fazem parte da pesquisa, né? Então eu vou fazer aqui 100, né, esse 100 aqui do A, mais o 120 do B, mais o 150 do C, né? Mais o das 4 intersecções que aparece aqui, ó, que é o 40, mais o 20, mais o 30, ok? 30, mais o 50, e aí mais, para finalizar, o 100, né? Que é aqui os que não compram nada. Somando todos eles, vai resultar então em 610 pessoas. Então essa é a quantidade de pessoas entrevistadas, né, que compram aí esses 3 produtos. Então agora número 10, né? Começa assim: 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. Então aqui eu já posso colocar o 35, ó, porque é o total de estudantes que vieram ao país, né? Aí fala que 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo e 11 Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. Então, Manaus e Salvador é essa parte aqui. Fala que 5 estudantes visitaram eles. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. Ou seja, aqui vai vir o 3, né? Porque esses 3 visitaram as 3, no caso, as 3 cidades, né? E daí, aqui vai vir 5? Não, porque 5 é o total. 5 é os que visitaram Manaus e Salvador. Então aqui vai vir só 2 para poder fechar os 5 que a questão fala, né? Aí a pergunta é: o número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi? Então agora eu vou ter que fazer os descontos, né? A questão fala que 16 visitaram Manaus. Então aqui em Manaus eu já tenho 5, a junção do 2 e do 3. Né? Então como são 16, 16 menos 5, sobra 11 que visitaram somente Manaus. São Paulo, né? Fala que 16 também visitaram São Paulo. E eu já tenho 3 aqui, ó, certo? Então 16 menos 3 fica 13 que visitaram somente São Paulo. E 11 fala que visitaram Salvador, né? Só que na bolinha aqui no conjunto do diagrama de Salvador eu já tenho 5. Então 11 menos 5 sobra 6 que visitaram somente Salvador, ok? Bom, aí a pergunta é: o número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi? Então, quais que visitaram Manaus ou São Paulo? É a junção de 11
com o 13, com o 3 e com o 2. Foi os que visitaram Manaus ou São Paulo, correto? Então, eu vou ter que fazer aqui 11 mais o 13 mais o 2 mais o 3. Né? Somando todos esses, vai dar 29 estudantes. Então, 29 estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo. Então, agora, continuando aí a correção, né, com a número 11. Então, é o seguinte, pessoal. Em um clube com 210 sócios, 80 jogam vôlei, 40 jogam vôlei e basquete, 44 jogam basquete e tênis, 36 jogam vôlei e tênis e 22 jogam os 3 esportes. Então, tem duas informações importantes que eu já devo colocar aqui. Vou colocar esse 22 aqui, que ele compreende as pessoas que praticam os 3 esportes, e o 210 aqui, que é o total de sócios que tem no clube, né? Bom, aí depois ele fala também, né? Sabe-se ainda que o número de pessoas que jogam somente tênis ou basquete, então, ou somente tênis ou basquete, é igual. Então, ele não fala qual é esse número, mas fala que são iguais. Então, de repente, eu posso colocar uma letra X aqui, ó, para representar que são números iguais que a gente vai ter que encontrar. E que 12 sócios não jogam nenhum desses 3 esportes. Então, esse 12 eu vou colocar aqui fora, porque eles não jogam nenhum dos 3. A pergunta é quantos sócios jogam tênis, né? Então, a gente vai ter que descobrir aqui quantos jogam tênis. É claro que para chegar a tal situação, eu vou ter que fazer todos os descontos, né, das intersecções. Fala aqui no texto que 36 jogam vôlei e tênis. Vôlei e tênis é esse pedaço aqui, ó. Fala que são 36, só que eu já tenho 22, então 36 menos 22 fica 14, né? Depois fala que 44 jogam basquete e tênis. Basquete e tênis é esse pedaço aqui. Fala que são 44 pessoas, eu já tenho 22. Então 44 menos esses 22, sobra 22 pessoas que praticam essas duas modalidades, né? Fala que 40 jogam vôlei e basquete. Vôlei e basquete é esse pedaço aqui, ó. Fala que é 40. Eu já tenho 22. 40 menos 22 fica, então, 18, né? E também fala que 80 jogam vôlei, né? Então, 80 jogam vôlei. Então, aqui na bolinha, no diagrama do vôlei, ó, eu vou ter que fazer 80 menos 18, menos 22, menos 14, que vai resultar em 26 que jogam somente vôlei. E fala também, né, ali daquela questão que tem 210 sócios. Bom, então agora que eu fiz todos os descontos, o que eu vou ter que fazer para saber o número de pessoas que jogam tênis, né? Eu vou ter que somar o que eu tenho aqui, ok? Que é o 26, com as 4 intersecções, né? Que é o 18, o 22, o 22 e o 14, e também somar com esses 12 que não praticam nenhuma das 3, porque eles fizeram parte da pesquisa. Somando, isso vai dar 114 pessoas, ok? Então, eu tenho aqui 114 pessoas que praticaram o que a gente conseguiu fazer de desconto aqui. Só que eu não tenho 114 pessoas, né, que são sócios do clube, eu tenho 210 pessoas. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar as 210 pessoas, que é o total, menos as 114, que daí essa subtração vai resultar em 96 pessoas. Ou seja, essas 96 pessoas, elas jogam ou somente basquete ou somente tênis, né? Então, para mim descobrir quantos jogam somente basquete e somente tênis, agora eu vou pegar essas 96 pessoas, que é o total, e vou dividir por 2, porque essas duas modalidades, como a gente representou por x, né? Elas têm a mesma quantidade. Isso vai dar, então, 48 pessoas, né? Então, a pergunta era quantos que jogam tênis, né? Não quantos que jogam somente tênis. Se fosse quantos que jogam somente tênis, a resposta seria 48, que é o valor do x que a gente encontrou, né? Mas a questão pergunta quantos que jogam tênis, não tem a palavra somente. Então, não é só o 48, né? Vai ser o 48 mais esses três valores aqui, porque eles também jogam tênis. Mais 14, mais 22, mais 22, né? Somando, então, esses 4 valores, vai dar 106 pessoas, ok? Que jogam
tênis. Que, por consequência, né, é a resposta da questão, o que a questão queria saber. Continuando, então, agora a correção aí da questão número 13, pessoal. A questão fala o seguinte, ó. Em uma pesquisa de opinião, entre os entrevistados foram obtidos esses dados. 40% leem o jornal A, 55% leem o jornal B, 35% leem o jornal C, 12% leem os jornais A e B, 15% leem os jornais A e C, 19% leem os jornais B e C, e aí começam as informações que a gente tem que, né, dar relevância maior para elas nesse momento, que é 7% leem os 3 jornais. Então, eu já venho aqui na intersecção de todos os conjuntos e coloco aqui o 7%. Ok? Aqui. Bom, e fala também que 135 não lê nenhum dos 3 jornais. Então, esse 135 vai vir aqui fora, né? Lembrando que isso não é porcentagem, é o número de pessoas, ok? Considerando-se esses dados, é correto afirmar que o número total de entrevistados, ou seja, esse cara aqui, ó, o número total de entrevistados, é o que a questão quer saber, né? Para isso, eu vou ter que fazer os descontos aqui das intersecções. Então, se 7% leem os 3 jornais, vamos fazendo a leitura de trás para frente aqui, ó. Né, o texto fala aqui, a pergunta fala que 19% leem os jornais B e C. B e C, como vocês sabem, é esse pedaço todo aqui. Se é 19% e eu já tenho 7, 19 menos 7 vai restar aí 12%, certo? Então aqui eu coloco 12%. Fala também que 15% leem os jornais A e C. Esse pedaço todo aqui, ó, é a intersecção dos 2 jornais A e C. Fala que é 15%, mas eu já tenho 7. 15 menos 7 fica 8%. Então aqui vai vir só 8. 12% leem os jornais A e B. A e B é todo esse pedaço aqui. Fala que é 12%, eu já tenho 7. 12 para 7, então fica aí faltando 5%, né? Então é o que falta. Bom, 35 leem o jornal C, né? 35 leem o jornal C, só que acontece aqui, ó, que eu já tenho 12 com 8 e com 7, já dá aqui 27. 27 para 35, falta 8%, então aqui vem 8%, ok? Fala aqui, 55 leem o jornal B, né? Aqui no jornal B, ó, 5 mais 7 dá 12, 12 mais 12 dá 24. Eu já tenho 24%. Então, de 55 para 24%, falta 31%. Então, aqui vai vir 31%. E fala também que 40% leem o jornal A. Acontece que aqui no jornal A, eu já tenho, ó, 8 com 7 com 5, vai dar 20%, né? E é 40, então eu já tenho 20%. Né? Então, 40 menos 20% fica 20%, que é o que falta a gente colocar aqui. Agora que eu fiz todos os descontos, o que eu vou ter que fazer para começar a construir o meu processo de resposta final? Né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é somar todas essas porcentagens que aparecem aqui para mim. Né? O 20% que assistem somente o A, né? Mais os 31 que assistem somente o B, mais os 8 que assistem somente C. Aqui eu não estou colocando o símbolo da porcentagem, mas é tudo porcentagem, tá, pessoal? Mais as 4 intersecções ali, ó, que equivale a 5, o 8, o 7 e o 12, né? Somando tudo isso, vai ser o quê? Vai ser o equivalente a 91%. Só que o que acontece? Eu tenho que ter 100%, porque é justamente isso que eu preciso encontrar, o número total de entrevistados. E eu tenho uma informação importante que é essa daqui, ó. A questão fala que tem 135 pessoas que não leem nenhum dos 3 jornais. Né? Então, se 91% dos entrevistados leem jornais, é porque de 91% para 100% falta 9%. Então, é porque esses 9% não leem nenhum dos 3 jornais, que é o equivalente a esses 135 pessoas, né? Então, para isso, a gente monta aqui uma regra de 3, ó. Ok? As duas grandezas, pessoas e porcentagem. Essas 135 pessoas que não leem nada, nenhum dos 3 jornais, equivale a 9%, né? Porque de 91 para 100, como eu falei antes, falta 9%. Então, X pessoas, que é o total que eu quero encontrar, equivale ao todo lá em porcentagem, que é 100%. E aí a gente faz, então, a multiplicação inversa aqui, ó, né, através da regra de 3. X vezes 9 fica 9x, igual 135 vezes 100 vai ficar 13.500, certo? Daí é uma equação do primeiro grau. O x aqui que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, que é a operação inversa.
Então, fica x igual a 13.500 dividido por 9, certo? Que vai dar x igual a 1.500, ou seja, 1.500 pessoas é a quantidade de pessoas aí que foram entrevistadas. Bom, pessoal, então agora a correção aí da questão número 15, tá? Vamos lá, fala assim, uma pesquisa sobre a preferência dos consumidores por 3 categorias de veículos A, B e C de uma indústria automobilística revelou que, dos 500 entrevistados, então já posso colocar aqui 500, né? 210 preferiam o veículo A, 230 o veículo B, 160 o veículo C, 90 preferiam os veículos A e B, 90 os veículos A e C, 70 preferiam os veículos B e C, e 120 não tem preferência por nenhuma das 3 categorias. Então, esse 120 eu já posso colocar aqui fora, né? Pergunta-se, letra A, quantos consumidores declararam gostar das 3 categorias? Então, o que a questão quer saber é isso aqui, ó, né? Quantos que declararam gostar de todas as 3? E como que a gente vai ter que fazer isso? Já que em todos os problemas anteriores, a gente precisava desse valor aqui para poder ir fazendo os descontos, né, das outras intersecções e também aqui dos valores totais de cada conjunto. Bom, é um processo que demanda algumas etapas para resolver, tá? Eu vou explicar para vocês assim por passos, ok? Então, o que vai ser o primeiro passo, que eu vou chamar de primeiro passo? O primeiro passo é a gente pegar o total de pessoas, dos entrevistados, que é os 500, menos essas 120 que declararam não gostar de nenhuma das 3 opções. 500 menos 120 sobra 380 pessoas. Ou seja, 380 pessoas gostam de alguma coisa, seja ela por somente uma categoria, 2 ou 3, ok? O segundo passo, o que seria o segundo passo? Que eu vou chamar assim, né? O segundo passo seria, supostamente, eu somar os que gostam somente de uma categoria, né? É claro que são valores que eu vou dizer aqui que são valores fictícios, mentirosos, né? O texto falava que era 210 que preferiam o A, 230 que preferiam o B e 160 que preferiam o C. Eu vou somar esses 3, mesmo sabendo que eles não são valores reais. Ah, professor, mas por que não são valores reais? Porque eu não pude fazer os descontos, porque eu não sabia a intersecção, justamente por esse motivo, né? Somando esses 3 valores, ó, 210 mais 230 mais 160, vai totalizar 600, né? Então, lembrando que são valores fictícios, porque eu não fiz os descontos. O terceiro passo vai ser eu somar essas 3 intersecções aqui, ó, que são das pessoas que declararam gostar de 2 marcas, né? Que a questão fala que 90 preferiram os veículos A e B, então eu vou colocar o 90 aqui, sabendo que ele se reporta a esse pedaço aqui ainda, né? 90 preferiam os veículos A e C, então vou colocar aqui um 90 também, sabendo que ele se reporta a esse pedaço, né? Que teria que fazer os descontos, que eu não tenho nesse momento. E fala que 70 preferiam os veículos B e C. Então, vou colocar 70 aqui e essa flechinha também que indica que eu teria que fazer os descontos, né? Eu vou somar esses 3, o 90 mais o 90 mais o 70, que é a quantidade de pessoas que declararam gostar de 2 marcas. Somando, dá 250, certo? 250 pessoas. Bom, o que vai ser o quarto passo para resolver essa situação? O quarto passo vai ser eu pegar a soma dos que declararam gostar teoricamente, né, porque não eram valores reais, de uma categoria somente, que era os 600, menos os 250, que é os que declararam teoricamente, né, gostar de somente 2 categorias. E aí, 600 menos 250 vai sobrar 350. Ok? 350 pessoas. Só que daí aqui entra um detalhe importante. Eu tenho somente 350 pessoas que gostam de alguma coisa, de alguma das marcas? Não, porque lá no começo eu descobri que eram 380 pessoas. Então eu vou ter que pegar essas 380 pessoas que declararam gostar de alguma coisa, seja uma, 2 ou 3 marcas, menos essas 350, né? E aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 30 pessoas. Então, essas 30 pessoas, esse número 30, é que é a resposta aqui da questão da intersecção, ó, né? No caso, A intersecção com B intersecção com C. O 30, que é a quantidade de pessoas que declararam gostar das 3 categorias. Correto?
Bom, gente, continuação então aí da 15, a letra B, né? Pergunta, quantos preferem somente uma das categorias? Bom, para responder isso, a gente precisa construir um novo diagrama. Por quê? Porque agora a gente vai jogar os valores reais, né? A gente descobriu que a intersecção dos três ali anteriormente na letra A era 30, que é a quantidade de pessoas que declararam gostar das três categorias. Então, aqui eu vou colocar o número 30, certo? Para agora ir fazendo os descontos, né? A questão falava que 90 gostavam das marcas A e B, só que eu já tenho 30. Então agora aqui 90 menos 30 vai ficar 60, né? A questão falava que 90 gostavam das marcas A e C. Eu também tenho 30 já aqui, então 90 menos 30 também fica 60. E os que gostavam das marcas ali, né, B e C, a questão falava que era 70, correto? Só que eu já tenho 30. 70 menos 30 vai ficar 40, ok? Bom, os que gostavam da marca A era 210 pessoas. Então, fazendo 210 menos 60 menos 30 menos 60, vai ficar um total de 60 pessoas que gostam somente da marca A. Os que gostam somente da marca B é a mesma situação. Vou ter que pegar, era 230. Né? Vou ter que pegar 230 menos 60 menos 30 menos 40, que vai ficar um total de 100 pessoas. E os que gostam da marca C eram 100 pessoas, ok? Ou melhor, 160 pessoas. Então, 160 menos 60 menos 30 menos 40 vai ficar aí 30 pessoas. Né? E aí eu posso responder a pergunta, quantos preferem somente? Olha que tem aqui a palavrinha somente, isso é importante, tá? Quantos preferem somente uma das categorias? Então, quais preferem somente uma delas? Esses 60 do A, mais os 100 do B, mais os 30 do C, né? Então aqui, 100 mais 60 mais 30, ok? Vai totalizar aí 190 pessoas. Então essa é a quantidade de pessoas que gostam somente de uma das categorias, ok? Aí a letra C pergunta, quantos declararam preferir pelo menos duas categorias? Aí tem uma diferença da pergunta anterior, né, das outras perguntas, porque ele dá aqui uma possibilidade de pessoas que gostam de mais de uma marca. Né? Então, quantos que gostam de pelo menos duas categorias? Esses 60, porque gostam do A e do B, né? Mais esses 60 que gostam do A e do C, mais esses 40 que gostam do B e do C, mas também esse 30 entram junto, ele entra junto. Porque, mas eles gostam de três categorias, mas quem gosta de três categorias, gosta de pelo menos duas, né? Então, eles também fazem parte da contagem. Somando 60 mais 40 mais 30, também vai totalizar aí o número 190. Ou seja, 190 pessoas que declararam aí também gostar de pelo menos duas categorias, ok? Então, pessoal, essa aí é a correção de todas as questões, né? A gente finaliza aí com a número 15. Como vocês estão vendo, eu sempre faço a correção das questões mais complexas. O restante vocês terão acesso através de fotos, né? E fica aí meu agradecimento a todos que assistiram o vídeo. Lembrando que entrem lá no canal, né? Se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, que é importante para mim também, ok?